aberto. Nós estamos fazendo um aprofundamento, em relação a sintomas, né, que a gente sempre está estudando, então a gente está em curso, e hoje a gente vai fazer uma meditação guiada para a nossa saúde física, tá bom? Nós vamos assim fechando os nossos olhos, sentando comodamente, em uma postura ereta, na qual a gente perceba o nosso corpo. Vamos fechando com muita tranquilidade os nossos olhos, deixando suavemente a nossa pálpebra recair sobre a parte inferior dos nossos olhos, aqui a pálpebra de baixo. Gentilmente, nós vamos fazendo uma inspiração tranquila. Ela vem carregada de toda a harmonia, de toda a luz que nós precisamos. E ao encher o nosso pulmão dessa harmonia, dessa luz, nós vamos percebendo o contorno do nosso corpo, vamos percebendo a dimensão dos nossos órgãos, começando pela cabeça, começando pelos olhos, nariz, boca, nossas orelhas, ouvidos internos. Vamos deixando que esse ar, essa harmonia, vai trazendo para nós essa leveza. Na medida em que esse ar e essa harmonia vai entrando em nós, como se fosse um líquido, e todo o peso vai saindo pelos nossos pés, pelos dedos dos nossos pés, escorrendo pela terra, vai sendo levado. Respiramos e percebemos o nosso pescoço, ombro, braço, antebraço, mãos, o nosso abdômen, nossa coluna vertebral, todos os órgãos internos nós vamos percebendo um a um. Nosso quadril, nossa bexiga, todos os órgãos que funcionam com muita harmonia dentro de nós. Percebemos as nossas pernas, joelhos, descendo um pouco mais, nosso tornozelo, o nosso pé, os dedos dos nossos pés, a planta dos nossos pés. E fazendo uma respiração profunda, nós vamos percebendo se tem algum órgão nosso que está emitindo para nós um pedido de atenção especial. E nós levamos a nossa atenção até esse órgão. Pode ser um órgão interno que a gente esteja sentindo um incômodo, pode ser nos ombros, pode ser alguma dor mais localizada. Nós vamos colocar a nossa atenção de frente para esse órgão que está emitindo esse sinal, pedindo para ser olhado. E nós vamos dizer a esse local que nós localizamos em nós: eu vejo você. Novamente, você pode colocar até um som na sua fala, dizer novamente: eu vejo você. E quando eu te vejo, eu te dou um lugar. A partir de agora,
Você pertence, faz parte do modo como você está me pedindo para ser olhado. Eu te acolho, eu estou aqui para isso, para te acolher e te dar um lugar. Perceba no seu corpo como é dizer essas palavras e estar aberto para esse local. E antes emitia dor, agora pode estar com uma sensação de alívio. Novamente, faça uma respiração tranquila e repita mentalmente: todo o meu ser vibra uma saúde perfeita. Novamente, todo o meu ser vibra na saúde perfeita. E assim, nessa leveza e nessa tranquilidade, você já pode ir voltando a sua consciência, a sua atenção para o estado presente, abrindo os olhos. Vamos assim, nos ligando, colocando a nossa mãozinha aqui, para quem não trouxe a foto do pai e da mãe, coloca a mãozinha aqui no lado esquerdo, diga: olá, mamãe. Mamãe. Aqui com o papai do lado direito, diga: olá, papai. Nós estamos aqui e nós nos vemos. Nós aqui olhamos para cada um de vocês e olhamos para a mamãe e para o papai de cada um de vocês. Estejam todos convidados para esse estudo que a gente já abriu com muita alegria nessa noite de hoje. Eu vou passar aí a condução para minha amiga e parceira Ângela. Eu vejo a Geralda. Oi. Eu vejo Dominga, Geralda. Sarinha e Rogério. Eu vejo a mamãe de vocês também, papai de vocês. Então, hoje a gente vai começar na página... Paramos na parte do medo, né? Ia começar 48, medo. E aí eu queria saber quem que pode fazer a leitura da página, a partir da página 48, o medo. Eu posso fazer. Oh, beleza, vamos lá, Ana. Precisa do livro ou você consegue acompanhar pelo livro? Eu estou com o livro na mão. Ótimo, eu prefiro, porque aí eu consigo colocar aqui. Tudo bem para vocês? Se a gente escutar, ok? Tudo bem. Nayara também? Acho que sim, né, Claudiane? Se alguém tiver algum problema, a gente pode compartilhar na tela, só vocês pedirem, tá? Mas acho que é mais fácil assim, porque aí eu consigo colocar aqui e aparecer aqui os bonequinhos, porque conforme vai fazendo a leitura, a gente vai colocando aqui a representação do que o Bert está fazendo. Tá bom? Vamos lá? Ângela, começa nessa parte sobre as terapias breves, né? Depois vem o medo. A gente parou sobre as terapias... tá bom, ok. Pode ser? Tá? Tá bom. Vou colocar no mudo, a gente deixa no mudo até... Se alguém Pode precisar, começar? Pode. Se alguém precisar, escreve no chat, tá, gente? Sobre as breves. Hellinger para o grupo. Estou demonstrando terapias breves. Nas terapias breves, trata-se de acertar o ponto decisivo e mudar algo aí. O resto anda por si só. Anda e anda e anda e anda por si só. O medo. Participante. Em nossa instituição para adolescentes, vive um rapaz de 17 anos. A sua mãe nasceu na Terra Nova. Hellinger interrompe. Qual é o seu problema? Participante. O seu problema é que não consegue lidar com relacionamentos, isto é,
Ele não consegue ir trabalhar, apesar de ter terminado a escola secundária. Ele interrompe o relacionamento e também o trabalho depois de um curto tempo, apesar de podermos perceber, Hering interrompe. Não quero saber dos detalhes. O que há com o pai dele? Participante. Seu pai é turco, desconhecido para ele. A mãe é meia indígena e Heringer interrompe. Isso já é o suficiente para mim. Onde ele vai trabalhar? Participante. No momento ele trabalha, Heringer interrompe. Onde ele vai trabalhar? Participante. Não sei. Heringer. Na Turquia. Participante. Eu já pensei nisso também. Hellinger para o grupo. Na maioria das vezes, o terapeuta chega tarde demais. Risadas no grupo. Participante. Muitas vezes nós mesmos não queremos acreditar nisso. Hellinger, na verdade é isso. Tem-se a compreensão e não se tem a coragem de dizê-la. Porque se tem medo daquilo que os outros vão falar. Quando se tem esse medo, tornamos-nos uma criança, e é claro que ficamos incapazes de agir. A participante concorda com a cabeça. Hellinger, existe uma linda canção. Que bênção, ser ainda uma criança. Algo mais? Participante, não, está bom. Quer fazer algum comentário? Alguém tem pergunta? Podemos seguir? Por que ele chegou nessa conclusão na Turquia? Porque é onde o pai está, né? É de onde vem o pai, é de onde vem a força dele. Tá certo. Obrigada. E aí ele fala, né, a questão da criança, porque às vezes o terapeuta, e essa musiquinha ele faz uma brincadeira, Bert sempre faz isso, né? Ele põe uma história, ou ele põe uma música, e é provocativa, né? Porque a criança fica na inocência, ela não quer olhar o resultado, ela não quer confrontar, né? Então, quando ela fica nessa inocência, ela não vai para a solução. Entende? Vou continuar. O lugar do ajudante, participante. Trata-se de um garoto de 13 anos. Ele não consegue ficar em nenhuma escola e tampouco com sua mãe. Ele ainda não sabe ler nem escrever e Hellinger interrompe. Não. Participante. A questão é, onde ele pode ficar? Hellinger, sim. Onde ele pode ficar? Para o grupo. Está claro onde ele pode ficar. Com a pessoa que ela não mencionou naturalmente. Participante. O pai está morto. Hellinger para o grupo. O que ela faz agora? Ela faz uma objeção colocando-se contra a solução. Participante, eu não entendo a solução. Hellinger, não. E você não pode trabalhar com o garoto, você não deve também. Participante, eu trabalho. Hellinger interrompe, não. Para o grupo, vocês viram que ela sorriu antes? Bem breve. Está acontecendo outra coisa aí. Uma transferência que não é boa para o garoto. Hellinger, na verdade, também não trabalho com o garoto. Hellinger para o grupo. Essa foi a segunda objeção. O garoto tem um lugar no coração dela? Participante, sim. Hellinger, não. Para o grupo. Já podemos ver isso quando ela quis descrever tudo o que ele não faz e não sabe fazer. Se ele tem um lugar em meu coração, procuro por aquilo que posso fazer. Não, então estou de imediato numa posição totalmente diferente. Ela fez objeções toda vez que tentei encontrar caminhos para uma solução. Portanto, através de suas ideias, ela mantém o garoto em seu problema. Participante, não acredito nisso.
Hellinger para o grupo. Vou fazer uma experiência. Hellinger escolhe um participante para o garoto e deixa que a participante se posicione na frente dele. Após um certo tempo, o representante do garoto se curva de tal forma para trás que fica ameaçado de cair. Então, ele se afasta para trás o mais que pode. Hellinger, ele fez isso com razão. Ok, era isso que eu queria mostrar. Agora vou fazer mais um experimento. Hellinger chama o mesmo representante do garoto, escolhe uma representante para a terapeuta e um representante para o pai do garoto. Ele coloca o pai em frente ao garoto e a terapeuta atrás do pai. O filho vai em direção ao pai, estende os braços. Os dois se abraçam intimamente. Hellinger coloca, então, a terapeuta à vista. Hellinger, para o representante do terapeuta. Como você se sente aqui? Terapeuta comovida, me toca muito. Hellinger, para os representantes. Ok, foi isso. Para o grupo. Nós podemos ver o efeito que tem quando o ajudante se alia à pessoa excluída e lhe dá a precedência. É claro, e não se coloca no meio. O pior lugar para um ajudante é ao lado do cliente. Isso causa medo nos clientes e faz o ajudante ficar impotente. Para o participante, ok? Participante, sim. Nossa, ele tira umas conclusões, né? Ele usa o fenômeno, né? Aqui ele está fazendo o quê? Ele põe o fenômeno, a pessoa retruca, e ele fala, eu vou te demonstrar. E aí ele coloca. Né? E aqui ficou bem claro, né? Como o menino se afasta dela. Ele vai indo para trás assim e vai se afastando dela. Nas constelações, a gente sempre vai buscar quem é que está excluído naquele sistema. E sempre tem. Aqui, no caso, quem estava excluído, principalmente do coração da consteladora, aqui da facilitadora ou da terapeuta, né? Porque esse treinamento, como a gente já falou, são para os facilitadores, né? Então, assim, terapeutas, né? Então, assim, imagina que a gente pensa, né, na nossa consciência, isso é tudo inconsciente. Aqui, o que demonstra no campo é o que está no inconsciente. E para ela ficou bem claro. E ela muito aqui, né? Ela conseguiu sentir a força que está. Então, é incrível, né? É muito incrível. Vamos lá, podemos prosseguir. Vamos lá. A dignidade, participante. Trata-se de um garoto de 13 anos que tem a aparência de 18. Ele se ocupa muito com magia negra. Rouba dinheiro regularmente, causando preocupação aos pais, sobretudo à mãe. Ele chegou a um ponto em que diz: estou perdendo a confiança, e em breve ele vai me ficar indiferente. Hellinger, ok, sente-se ao meu lado. Quem foi que você não mencionou? Participante, o pai. Hellinger, o que há com ele? Participante, o pai mora com a família também. Ele trabalha muito. Eu trabalhei nesse aspecto para que ele se ocupasse mais com o garoto. Agora ele está mais fortemente envolvido, mas é ainda a mãe que assume a responsabilidade principal. Hellinger, se eu fizer com você agora uma espécie de supervisão, então vejo que você trabalha num círculo estreito com 2 ou 3 pessoas. Você viu que aí não existe solução. Por isso, o próximo passo é ampliar o círculo e ver o que aconteceu nas famílias de origem dos pais. Então, vamos chegar à raiz e, partindo daí, podemos resolver o problema.
Hellinger, o que aconteceu? Essa é a pergunta importante. Participante, aconteceram algumas coisas. O que foi importante? Um tio do pai morreu durante a guerra. Quando criança, sob os escombros de uma casa que desabou após ter sido atingida por uma bomba. Ninguém pôde salvá-lo. Hellinger. Quando o participante quer continuar a falar. Não, não, isso basta, isso tem força. Vamos colocar o tio. Hellinger escolhe representantes para o tio e para o garoto e os coloca um em frente do outro. Hellinger, após um certo tempo, para o representante do tio, é melhor você se deitar no chão. O representante do garoto fica de olhos fechados a maior parte do tempo. Hellinger para o participante. Havia ainda outros membros da família na casa que desabou? Participante. Acho que havia ainda uma outra criança que conseguiu se salvar. Ainda há muitas coisas do lado da mãe também. Havia um tio que era deficiente mental. Na época do nazismo, a preocupação que existia era que ele fosse deportado. Hellinger, é isso. Para o representante do irmão do pai. Você pode se sentar novamente. Para o participante. Esse tio foi salvo? Participante, ele foi salvo. Nessa linhagem, existe ainda um outro tio que se suicidou quando era já de idade. Hellinger, isso não é tão importante. Vamos colocar o tio que tem deficiência mental. Participante, ele tinha epilepsia. Hellinger coloca o tio em frente ao garoto. Os dois se olham durante um longo tempo. Após um certo tempo, Hellinger escolhe uma representante para a mãe do cliente e a coloca ao lado de seu irmão. A mãe olha para ele está de olhos fechados e sua cabeça está um pouco inclinado na direção dela. Hellinger, depois de um certo tempo, para o irmão da mãe, diga-lhe, sou um fardo para vocês. Irmão da mãe, sou um fardo para vocês. Participante, também é assim que o garoto se sente em relação a seus pais. O irmão da mãe fica de novo de olhos fechados. Hellinger conduz então o garoto para ficar em frente ao tio. Hellinger para o garoto, diga, querido tio, garoto, querido tio. Hellinger o aproxima mais, a mãe estende-lhe a mão, une os dois e se afasta um pouco. O garoto abraça o tio. Ele coloca a mão nos ombros do garoto, seus olhos continuam fechados e ele deixa os braços penderem. A mãe se afasta um pouco. Depois de um certo tempo, o garoto solta-se do abraço. Os dois estão um em frente ao outro, olham-se e estendem as mãos. Então o tio fecha os olhos novamente. A mãe abaixa a cabeça durante um certo tempo e olha novamente para o irmão. Este se solta do garoto e se coloca ao lado de sua irmã. Ela o abraça firmemente de lado. De olhos fechados, coloca sua cabeça sobre os ombros dela. O garoto se afasta novamente. Hellinger para o participante. Esta é a solução para o garoto. Está claro para você? Participante, está claro. A frase que você disse foi importante. Hellinger apontando para a constelação. Você precisa mostrar essa imagem para ele e para a mãe.
Hellinger para o representante do garoto. Como você se sente agora? O garoto, estou bem agora. Antes tinha a sensação de que ia ficar doido, doido da cabeça. Hellinger, exato. Para os representantes. Ok, agradeço a vocês. Então, o que foi roubado dessa família aqui? Vocês conseguem identificar? O que foi excluído daqui? Alguém arrisca? Esse tio era o deficiente, né? Era o deficiente. Então não foi excluído a deficiência, o saber? A gente tem que, indo mais a fundo, o que foi excluído aqui foi a dignidade desse tio. Entende? A dignidade dele foi tirada. Então, a dignidade, quando a gente fala, por exemplo, a vertente, por exemplo, do direito sistêmico, o principal, o foco do direito sistêmico é sempre devolver essa dignidade, né? Embora a gente não esteja falando aqui de direito sistêmico, a dignidade é o foco do direito sistêmico. Então, sempre que a gente falar em dignidade, e assim, a importância que tem quando a gente devolve essa dignidade. Quando eu devolvo essa dignidade para ele ganha força. Como é que eu faço isso? Qual fala que ele trouxe, né? Ele trouxe assim, eu sou um fardo para vocês. E ele sempre vai usar frases que vão trazer a verdade. E essa verdade vai trazer essa nova consciência. E aí eu dou liberdade para essa alma aqui. Eu libero essa alma de trazer essa dignidade para esse tio de novo. Porque a fala desse menino era o quê? Eu achava que ia ficar louco, porque ele estava trazendo essa loucura do tio, né? Essa preocupação que tinha aqui nessa família em esconder, até por conta de proteção. A gente faz por amor, é sempre por amor, né? Até para proteger esse tio. Mas, de alguma forma, isso ficou escondido e esse menino trouxe de volta. Então, tudo que foi roubado, né? Tudo que foi roubado, esse menino, a verdade foi roubada daqui, né? Então, o que ele vai trazer? Ele vai começar a roubar também. Ele não estava roubando a própria mãe? Né? Então, ele começa... o que foi roubado, ele começa a trazer à tona, através destes comportamentos, agressividade, inclusive. Tá? E assim, ele estava totalmente conectado, né? Quando pergunta, o representante diz o quê? Eu me sentia que ia ficar louco. É impressionante, né? Cada vez que a gente escuta, a gente fica mais impressionado com as constelações. Nós podemos seguir, mas tem dúvida? Tem que sair. O Ivan, tranquilo, Ivan. O Ivan já saiu, né? Que pena. Dúvidas? Tem dúvida aí no chat? Não, né, amiga? Tá bom. Eu prossegui, Ana. Menos é mais. Participante. Trata-se de um garoto de 9 anos de idade que é muito inteligente, mas não quer mais aprender. Os pais se separaram. Com o pai, o garoto é um cordeirinho e com a mãe, agressivo. Hellinger. Então, você já sabe qual é a solução. Participante. Provavelmente ele precisa ir para o pai. Hellinger. O que significa aqui esse provavelmente? Participante. Eu já disse isso, mas o que? Participante. O pai trabalha, a mãe não. Portanto, o garoto fica com a mãe. Foi essa a solução deles. Hellinger para o grupo. Agora surgem as objeções que vão contra a solução. Participante. Então, não posso fazer mais nada nesse caso. Hellinger para o participante. O que acontece com alguém vê o que é certo e renuncia a qualquer objeção?
Sinta o que acontece em sua alma. A participante fecha os olhos e se concentra. Hellinger para o grupo. Ainda existe algo que é importante renunciar a fazer algo por si só ou até mesmo renunciar a querer empreender algo. Para o participante, o importante é apenas dizer: é certo para ele ficar com o pai, fim. O participante concorda com a cabeça. Hellinger, você percebe a diferença? E quando você encontrar a mãe, não precisa dizer nada. Você estará irradiando isso. O garoto também vai perceber. Para o grupo, o princípio básico deste trabalho é menos é mais. Participante, muito obrigada. Continua? Pode continuar, Ana, por favor. A prudência. Participante, trata-se de uma mulher. Ela sofreu abuso de seu pai e seus 7 irmãos também. Hellinger para o grupo. Eu me pergunto aqui, que mãe foi essa nessa família? Para o participante, vamos constelar e ver isso. Hellinger escolhe um representante para o pai e um representante para a mãe e os coloca um frente ao outro. A mãe segura as mãos na frente da barriga e olha para o chão. O pai começa a tremer. Seus joelhos tremem. Hellinger escolhe uma representante para uma pessoa morta e pede que ela se deite de costas em frente à mãe. O pai agacha-se, deita de bruços e toca com a mão o braço esquerdo da representante da morta. Essa vira a cabeça para ele e estende o braço direito na direção da mãe, mas ela fica parada. A mãe ajoelha-se, estende a mão direita para a morta, porém permanece à distância. Ela coloca a mão esquerda na boca e vira a cabeça. Então apoia a cabeça da morta com a mão esquerda e a puxa para si, afastando-a do marido, que coloca a cabeça no chão. A mãe segura firme a morta, mas ela se defende contra isso violentamente. Esperneia e grita, mas a mãe a segura firme e a toma no colo. A morta continua gritando, porém mais baixo. Lentamente se acalma. No meio tempo, o pai deitou-se do lado direito. Ele segura as mãos em cima da cabeça, como se quisesse protegê-la e como se não quisesse ouvir os gritos. Hellinger escolhe uma representante para a filha e posiciona. A mãe segura em seus braços a morta, que se acalmou. Esta olha inquieta para o pai, movendo as mãos. O pai olha inquieto para ela, movendo as mãos e levanta-se, mas a filha olha para o chão. O pai dá uns passos em direção à filha. Esta se afasta, fica do lado e continua olhando para o chão. O pai aproxima-se bem da filha e coloca as mãos em seu rosto. Ela deixa os braços penderem e tem os punhos cerrados. A morta se levanta, solta-se da mãe, afasta-se dela e coloca as mãos sobre a cabeça de modo semelhante ao pai. Primeiro a mãe havia olhado para frente e chorado. Agora olha para o pai e para a filha. A mãe levanta-se, vai para o marido e puxa-o chorando para longe da filha. Quando ele se vira para ela, esta coloca as mãos no rosto e chora. A filha se coloca atrás da mãe e abraça fortemente com ambas as mãos por detrás. O pai chega para a mãe na nuca,
com a mão direita, empurrando-a para baixo. Então, coloca ambas das mãos no pescoço dela, apertando fortemente. A filha está de lado e olha para o chão. Os pais lutam, caem no chão e se agarram virados um para o outro. A filha se retira ainda mais e se deita também no chão ao lado deles. A mãe olha para ela e coloca a mão sobre as suas costas. O pai deita-se de costas, assim como a mãe. Ela olha para a filha e se aproxima dela. Ela se ergue um pouco. Mãe e filha se olham nos olhos. A mãe olha brevemente para o marido e se vira para a filha. Esta se deita agora ao lado da mãe e ambas se abraçam intimamente. Heringer, depois de um certo tempo. Ok, foi isso. Para os representantes. Agradeço a vocês todos. Isso foi difícil, Ana, isso foi difícil de explicar aqui, porque tem muitos movimentos com a mão, Nossa, né? Então, muito. a gente imagina que eles estão como se eles estivessem numa luta aqui, né? Ele está representando um assassinato aqui, né? Então, é bem difícil explicar, porque a gente não tem os bracinhos para virar, tal, mas acho que deu para entender um pouquinho. Pode continuar, por favor. Hellinger chama os representantes dos pais novamente. Hellinger para o grupo. Quando alguém entrou em papéis tão perigosos assim? Para os representantes, vocês dois se entregaram bem automaticamente. Por isso, precisam voltar a si mesmos. E este é o caminho. Coloquem-se um ao lado do outro e curvem-se perante as pessoas reais que vocês representaram com respeito. Os dois representantes colocam-se um ao lado do outro, colocam a mão esquerda no coração e se curvam profundamente. Ok. Virem-se e agora sejam vocês mesmos, para o grupo. Normalmente não faço isso, tirar alguém da representação, porque para ele é uma experiência de vida importante se continuar nisso. É também enriquecedor se permanecer ainda um certo tempo nela. Por isso, não interrompo tão depressa, mas para tais tipos de representação é importante que se coloque um limite bem claro. Agora, voltando para essa constelação, quem pode dizer algo em relação a isso? Quem pode ousar procurar uma solução por si mesmo? Isso é grande demais para a participante. Ok, participante sim. Heringer para o grupo. Gostaria de dar a vocês algo para refletir. O que acontece na alma de vocês se renunciarem à nomenclatura abuso? Quais as possibilidades maiores que vocês têm de fazer algo que tenha realmente um bom efeito? Ao invés disso, pode-se simplesmente descrever o que aconteceu sem qualquer avaliação. Aconteceu isso, aquilo e ponto final, sem usar de um tal conceito, porque aquele que o usa coloca-se imediatamente numa posição superior ao outro, e com isso já está impotente para ajudar realmente. Pode seguir. Espera que estou sublinhando. Não, isso é muito, muito profundo, isso aqui, hein? Porque, assim, a postura fenomenológica, quando a gente fala, né, quando a gente fala das constelações, ela tem que ser livre de julgamento, ela tem que ser livre de intenções, ela tem que ser livre de imagens nossas internas. Então, emoções,
empatia, a empatia naquele sentido que nós explicamos na aula passada, lembra das duas empatias? A empatia sistêmica e a empatia de pai para filho. É essa empatia de pai para filho que a gente está falando que é para ficar livre. E sim, a gente tem que ter a postura de empatia sistêmica. Então, é só nesse sentido que a gente consegue entrar em harmonia com esse destino do cliente, com essa postura sistêmica, com essa postura fenomenológica que a gente chama, observando todos os movimentos sem querer julgar. Isso é desafiador, né? É um desafio, é um grande aprendizado e um desafio. Então, acho que é o maior desafio para quem é ajudante, né? Porque quem vem, quando traz um tema como o abuso para a gente, eu já constelei um tema de abuso, né? Então, como que a gente vai lidar com aquilo, né? Então, primeira coisa, se esvaziar mesmo, se colocar bem pequenininho, olhar para aquele sistema com respeito, olhar para a vítima e para o algoz com respeito, e olhar qual movimento que vai trazer A solução. paz para aquela alma, a solução ou a paz para aquela Eu alma. também já fiz de abuso. Então, não... é um desafio, né, Rô? Porque a gente vai com muita... sente na pele, né? A gente vai com muita... Assim. Eu digo, a gente disse respeito, mas a gente vai também prezando muito essa coisa do sistêmico, do olhar sistêmico, é um olhar mais amplo. E quando você faz isso, você acolhe isso como foi. E no campo que ele está falando do fenômeno, foi assim. Lembra que Bert fala? Aceita, diga sim para tudo que você vê. É um treino isso, é um exercício diário. Dizer sim para tudo isso. E aí, se eu tenho empatia com essa pessoa, eu vou tomar a dor dela. E se eu tenho empatia sistêmica, eu estou olhando para o todo. Eu não estou olhando só para ela. E aí, olhando para o todo, é que eu consigo trazer uma solução para ela. A Meire fez uma pergunta aqui. Como o terapeuta poderia dizer sem usar o abuso? A gente usa tema. Você quer, por exemplo, se eu vou fazer uma constelação, essa, por exemplo, teve uma que eu fiz individual e outra eu fiz com representantes. A individual eu fui conduzindo usando os bonecos e de olhos fechados. E eu mesmo colocando os elementos para a própria pessoa, eu não disse quem era. Eu só fui pedindo para ela, porque como ela era a única representante, quando a gente faz individual é assim, né? Ela é a única representante que está lá. O constelador, tecnicamente, né, Rô? Está todo o campo ali, verdade. Mas, assim, o constelador, o facilitador, ele entra em todos os papéis, mas quando a gente pede para o representante, entre nesse papel e sinta, entra nesse papel e sinta o que a pessoa sente, eu não digo nem para ele o que é, porque assim ele está livre de intenções. É até mais fácil para a pessoa saber que eu não sei nem o que é, então eu posso dizer livremente o que eu sinto no meu corpo. E com representantes a gente fala o tema oculto, então vamos olhar para o seu tema. Sem o menor problema, porque ninguém ali sabe o que é. A gente não revela o tema, entende? Tem essas duas formas. Com representantes, a gente não revela o tema. Individual não tem como, porque a pessoa sabe, mas tem como a gente usar algumas ferramentas, alguns exercícios que a pessoa, mesmo estando ali, ela não sabe o que a gente está colocando. Eu já no meio para ela, entende? Eu não vou colocar ela de frente para o abusador dela ali. Entende? Mesmo que eu coloque, eu não vou falar quem é. E eu faço ela experimentar entrar no outro lugar também, no outro papel. Entende? É isso aí. Dúvidas? Obrigada. Podemos continuar? Sim. Vício. Participante. Trata-se de um rapaz de 17 anos que foi dependente de heroína durante 3 anos. Agora deve começar a se tornar independente pouco a pouco. A questão é, quais são as chances reais dele? Heringer, o que há em sua família?
A mãe, participante, a mãe tinha 16 anos quando ele nasceu. Ele não conhece o pai. Hellinger, quando se trata de vícios, quem falta normalmente é o pai. O vício é a procura pelo pai. Vamos constelar. Escolha representantes para ele, para o pai e para a mãe, e esses três os posicione. Ele coloca o filho atrás da mãe, o pai bem longe da mãe, virado para o filho. A mãe olha para o chão, o filho vira brevemente a cabeça e olha para o pai. Hellinger conduz a mãe alguns passos para frente. Hellinger para a mãe. Como é agora? Melhor ou pior? Mãe. Mãe expira. Melhor. Ela expira fundo, Hellinger a conduz de volta e leva o filho alguns passos para frente. Hellinger para o filho. Como é agora? Melhor ou pior? Filho, mais tranquilo. Hellinger para o grupo. Vocês sabem o que isso significa? Ele morre no lugar da sua mãe. O vício pela droga aqui é uma tentativa de suicídio. Ok, deixo assim. Para o participante, qual seria a solução quando você for trabalhar com ele? Você precisa trazer à luz esse amor secreto. Se você fizer uma constelação, deixe-o ficar em frente à mãe e dizer: eu morro para que você fique, sem comentários. Então, isso vem à luz e pode-se ver que vai acontecer, ok? O participante concorda com a cabeça. Hellinger para o grupo. Pode concluir. Alguma pergunta em relação a isso, talvez? Esse é um problema com o qual muitos de vocês precisam lidar. Quando ninguém pede a palavra, a primeira coisa é não se colocar no caminho do viciado. Aquele que acha que pode se colocar no caminho deles fracassa. Participante. Como seria se descobríssemos que a pessoa que a mãe segue nessa sua atração, como seria se descobríssemos a pessoa que a mãe segue nessa sua atração pela morte? A mãe está seguindo provavelmente alguém na morte. Hellinger para o grupo. O que está acontecendo agora? Isso é uma transferência. O cliente sai do foco e a mãe vira cliente. Para o participante. Mas ela não é o cliente, o jovem é o cliente. Se você fizer a transferência para a mãe, não conseguirá mais ajudar. Se a mãe vier para você, ok. Mas aqui ficamos realmente com a pessoa do qual se trata, para o grupo. Existe uma tentativa frequente no trabalho sistêmico, que é a de dizer que existe ainda algo atrás disso. Então, vai-se até esse ponto e deixa-se o cliente de lado, embora não se tenha nada a ver com os outros e talvez tão pouco possamos ajudá-los. Portanto, nos limitamos ao cliente e ao que tem a ver com ele. Então, temos mais força. Uma outra participante. Seria a mesma coisa se fosse uma garota? Hellinger, sim, seria. Trata-se quase sempre do pai. Por isso, a pessoa que tem a ver com viciados em drogas precisa ter o pai em seu coração. Contudo, no caso de drogas pesadas, é frequentemente uma tentativa camuflada de suicídio. E isso pode ter diversos motivos. Aqui tem a ver com a mãe, para o participante. Entretanto, para ele seria talvez a salvação se fosse para o pai, para o participante. Em muitos casos de pessoas que se encontram em perigo de se suicidar, a força salvadora vem do pai, não da mãe. Muito frequentemente, mas é claro que existem exceções também. Para um grupo. Gostaria ainda de dizer algo a respeito da bulimia.
nas mulheres. Mulheres gordas comem as mães que as rejeitam. Está havendo um murmúrio no salão? Tá bom, Ana, vamos parar aqui. A gente, na próxima aula, começa com a morte. Forte, né? Então, só fazer uma explicação aqui, por que ele faz essa frase tão pesada para a mãe? Porque através... lembra aquela técnica que ele fala de dar aquele choque, que a gente falou da outra aula? Ele faz a mesma coisa. Ele olha para ela e fala, eu faço isso por você. Aí ela é obrigada a olhar, porque tudo que a mãe não olha, os pais não olham, quem que vai olhar? Os filhos. Então, e o amor do filho é tão grande que ele vira, e ele vai fazer pela mãe, achando na consciência dele, né, no amor inocente dele, ele acha que se ele fizer no lugar da mãe, ele está salvando a mãe. Na verdade, ele está criando mais emaranhamento, porque se ela tiver que ir, ela vai, e ele vai também. Então, fazendo isso, ele faz ela encarar essa realidade, essa verdade. Então, essa verdade entra como um choque. Ele fala, faço por você. Opa! Entende? É isso que ele fala. E a outra coisa que eu queria falar é que, por exemplo, se um terapeuta ou não tiver, por exemplo, se uma pessoa vai buscar um terapeuta e esse terapeuta não tiver o pai no coração, não respeitar os homens, ela não pode tratar de drogas, de viciados em drogas, ela não consegue, porque ela vai fazer a transferência. Então, ela tem que ter esse respeito do homem, do pai, porque aqui está ligado, de certa forma tem alguém excluído, né, nesse sistema. Então, talvez se tivesse concluído aqui, a gente está alucinando, mas se tivesse concluído aqui, ele estaria provavelmente se apoiando aqui nesse pai, para sair desse vício, tá? Dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Ficou mais fácil assim, representando, né? Como a gente... Tirando algumas que tem que rola, que põe a mão, põe a mão direita, a gente fica só na imaginação, né? Porque acho legal a gente sempre falar que, embora a gente tenha algumas dúvidas quando a gente está fazendo o estudo ou quando a gente está participando, o Bert ele vai sempre falar, vamos olhar, vamos abrir o campo, vamos olhar para isso. Não dá para a gente dar solução se a gente não abrir o campo e olhar. Tá? Porque a gente tem muitas questões. Às vezes a gente tem, né, as pessoas querem saber mais, colocam, né, fulano, meu vizinho, né, a gente até viu isso no curso, né, amiga? Meu vizinho tem uma dúvida. A gente sempre vai dizer, vamos olhar, vamos abrir o campo para... É só abrir o campo para saber, né? Não dá para a gente sabe que tem cada receita. campo é um campo e nada é absoluto, né, Rô? Que nem... Nada é absoluto, né? Embora a gente veja que algumas coisas acabam se repetindo, como aqui ele fala, muitas vezes o vício está ligado ao pai. Nessa constelação estava ligado à mãe, mas a solução podia ser o pai. A gente não sabe porque ele não continuou tratando, né? Ele não fez a constelação inteira. Ele só está dando supervisão para os terapeutas, né? Então, ele não termina. Tá bom, gente? Então, no grupo eu coloco para vocês as próximas páginas. Provavelmente eu mando para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, pode mandar no grupo, tá? A Miri fez uma pergunta que eu acho que é bem legal. E o que a gente vê muito também. Quando o Bert percebe que o foco estão tentando levar o foco para outro lugar, ele volta para aquele caminho, ele não perde o foco, ele vai trabalhar só ali. Quando ele percebe que ele não pode avançar, ele para, ele fala, basta, chega por aqui.
E a gente vê muito isso quando a gente participa, né, amiga? Sim. Das constelações, das nossas mestres, do que a gente continua nos nossos do próprio estudos, Bert, né? nos aprofundamentos. E o próprio Bert, quando a solução ela vai se afastando, algo vai se afastando, ele fala, então, basta por aqui. Eu não, porque, não, assim, não vou continuar. Assim, você dando um pequeno passo ali, você já não vai estar no mesmo lugar, né? Que nem fala a professora, né? A Claudinha, ela fala, dando um primeiro passo que você dá, você já não está no mesmo lugar. Então, mesmo que a gente não chegue na solução ali, a gente já deu um passo para essa solução. Porque a constelação, ela continua depois da constelação. Na verdade, ela começa depois da sessão, né? Aí que ela começa a fazer... reverberando. Ela começa a fazer sentido, porque as coisas vão... aquela imagem, ela vai ficar e aquilo vai trazer uma nova consciência, né? Novos comportamentos. Quem foi excluído passa a ser incluído. E a gente não faz isso assim, né? Ninguém faz essa mudança. Às vezes a gente tem consciência de um comportamento e mesmo tendo consciência daquele comportamento, por que às vezes a gente se pega fazendo ele de novo? E de novo, e de novo, de novo, sabe? Igual um vinco de calça, né? Um exemplo bem bobo, né? A gente faz um vinco de uma calça, tenta tirar esse vinco depois. Não é fácil. Você molha, passa a calça, assim, o vinco não sai. Então, imagina o nosso comportamento, né? Então, tem que molhar nosso comportamento, tem que, às vezes, molhar mesmo, passar de novo, e estar atento a ele. Né? Estar atento para não repetir. Às vezes vai no automático. Meire, conseguimos responder para você, Meire? Conseguimos responder? Sim, conseguiu sim. Então tá ótimo. Obrigada. Tá bom, gente. A gente passou 5 minutos hoje, tá? 6, beijo, gratidão. 6. Beijo, gente. Gratidão. Um beijo, viu? gente. A gente se vê. Obrigada. Com vocês. Obrigada a vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.